Oi, eu sou a Samia, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. E hoje eu estou aqui trabalhando, mas eu tô no campo, então quando eu tô no campo do golfe, né, é bem mais tranquilo. Eu fico sentada aqui e eu fico esperando os clientes chegarem. Muita gente que assiste meu canal não sabe que eu sou formada em pedagogia no Brasil. Não exerço a profissão, tá? Não por causa das crianças, mas por causa dos pais das crianças, porque hoje em dia a gente lida com pais que são mais crianças que as crianças. Eu não tenho filho, mas eu gosto de criança. Eu não tenho filho por motivos que eu sou uma pessoa racional e eu não vou ter filho por ter. Porque ó, a hora de ter filho não é idade, não é... A hora de ter filho é uma hora em pra tua vida, tu acha que faz sentido. Pra mim, não fez sentido ainda. Às vezes, quando eu vejo criança assim, sabe, com os pais, e eu vejo que a criança tá realmente desrespeitando as outras pessoas, gente, eu fico passada. E ontem aconteceu isso. Uma situação assim, em que aqui no trabalho teve um buffet, né, que era pra 20 clientes, eles pagaram, tá? Pagaram caro pra ter aquele buffet. Então, tava tudo prontinho, os pratinhos, os potinhos, sabe? Já com a sobremesa, o salada ali em cima e tal. E tinha 4 caras aleatórios, né? Que normal, eles vieram aqui comer. Beleza, sentou ali, eles estavam com 2 filhos. Não sei de quem eram os filhos, mas eram 2 crianças. Um bem loirinho, o mais mal educado. Bem loirinho. E o outro. Eu tenho um negócio assim que eu não consigo ficar quieta ou deixar passar as coisas, sabe? Principalmente quando é com criança que tá tentando te tirar pra trouxa. Isso me deixa possessa. E já que os pais não vão colocar lugar, né? Eu não consigo deixar eles me desrespeitar. Eles tinham coisas de, sei lá, 8, 9 anos. Não, acho que é muito. Eles deviam ter 8 anos, no máximo. Eles estavam brincando ali dentro, só que aí saiu um e foi lá pra fora. E esse loirinho que ficou ali dentro, ele começou a olhar o buffet. E até antes dele chegar no buffet, eu tava com uma expressão assim. Porque criança, geralmente, a gente fica com essa expressão. E eu falei, ai, essas coisas, tipo, super fofinha, né? Eu só olhando ele, e aí eu vi que ele foi pro buffet. Começou a olhar, assim, aquela olhadinha, assim, pro buffet, sabe? Olhando desse jeito mesmo. Até aí, gente, tudo bem. Porque eu vou dizer, se eu tivesse um filho, eu educaria ele pra saber que ele não pode fazer tudo o que ele quer, sabe? No mínimo, pra ele saber os limitezinhos dele. Ele vai aprendendo com os pais, conforme ele faz besteira e os pais pegam e dizem assim, isso tu não pode fazer. Se tu passar a mão na cabeça, ele vai fazer de novo e quando crescer vai ser só pior. Então, ele chegou lá no buffet e começou a olhar. Enquanto ele tava olhando, eu achei fofinho e até falei pro meu colega, será que não dá pra dar uma sobremesinha pra ele, um potinho? Aí o meu colega falou, acho que não, porque já essas coisas são meio que contadas, né? Beleza, aí eu fiquei, tá. Daqui a pouco eu olho ele e ele mete o dedo em cima de uma sobremesa. Gente, é tipo assim, é criança, eu sei, é criança. Só que existe 2 tipos de criança. Criança que respeita as pessoas, né? Autoridade, entre aspas, porque ali a gente era autoridade, respeita a autoridade. E outras crianças que não tem limite, porque não tem limite em casa, não tem limite na rua. Não sou super falando do inglês, mas o mínimo eu sei falar. Então, eu falei pra ele, não pode tocar aí. Falei pra ele. E aí eu já fechei o rosto, né? Pra uma criança bem educada, quando eu falo bem educada, lembrando, não é um bonequinho sentado. Eu tô falando bem educada que respeita um adulto. E isso é muito importante até pra saúde dessa criança, respeitar um adulto. Porque se ele estiver atravessando uma rua e um adulto falar, não faz isso, e ele atravessar porque ele acha que ele é dono do mundo, ele vai sofrer um acidente. Então, na hora que eu falei, não pode tocar aí. Ali, ele devia ter ficado com vergonha e saído, ou pelo menos não feito mais. Aí ele olhou pra mim e ali eu conheci essa querida criança super educada pelos pais. Ele olhou pra mim com uma cara de deboche. E aí eu falei, não é pra tocar aí. Aí ele pegou o dedo e foi tocar. Eu sou um amor, mas eu não deixo você passar comigo não. Eu falei de novo, ele saiu correndo. Só que ele saiu correndo e foi lá e chamou o amiguinho dele. Olha, gente, sério. Chamou o amiguinho dele. E nisso meu colega tava vendo, a minha chefe tava vendo, e eu acho assim que eles ficam meio sem saber o que fazer. Eles pensam, ai não, é cliente, não sei o que, né? Pode cagar na nossa cabeça que a gente tem que. E não. Pelo amor de Deus. Ele tá mexendo na comida dos clientes. Ele tá botando o dedo sujo dentro da comida que alguém vai comer. Eu ali, assim, desse jeito mesmo, e eles, sabe, tipo, não querendo ter esse problema pra eles, né? Aí o que aconteceu? Eu assumi o problema, porque eu fiquei olhando aquela criança, né? E aí ele chamou o amiguinho. De novo, foram os 2 no buffet. Gente, ele me olhando, porque eu tava mesmo assim, ó. E ele vendo que eu tava ali. Totalmente sem respeito. Olhando. Eu e uma parede e a mesma coisa pra ele. E quanto mais sério eu tava, mais a graça ele achava. Aí foi ele os 2. E aí ele pegou os 2, meteram o dedo de novo. Na minha frente. Eu falei, não toca aí. Os 2 saíram rindo e começaram a gozar com a minha cara ali. Aí eu peguei e falei assim, tô rindo? Porque eu já comecei a ficar pena. Tô rindo, tá vendo aí?
E eles cagando. Aí eu peguei e fui fazer uma coisa que os meus colegas não estavam com coragem, que é, fui lá nos pais. Eu não fico chateada com a criança, fico muito triste com os pais, de olhar e dizer, meu Deus. Enfim, cheguei neles e falei assim, eles estavam super sentados ali, cagando pras crianças lá dentro. Aí eu cheguei toda delicada nos pais, né? E falei, sorry, sir. Aí eu falei, as crianças estão botando o dedo dentro da comida do buffet. Eu falei assim, aí ela, olha só, aí o pai, né, em vez de pegar e levantar já na hora, ele falou, tu falou com eles? Bem assim, tipo, se eu sei que o meu filho, se eu soubesse que ela tava fazendo um negócio desse, eu não ia dizer, tu chamou a atenção dela, eu ia levantar, ia lá e chamar a atenção dela. Porque sou eu quem tem que educar, não uma pessoa aleatória que não tem nem autoridade, nem se sente confortável em chamar a atenção do teu filho. Então eu falei, sim, e ele riu da minha cara. Aí ele pegou, levantou e chamou e falou assim pras crianças, vocês não podem mexer no buffet. E aí as crianças, uai! Bem assim, bem criança mimada, gente. Aí eu pensando assim, não, agora eles vão dar, ele vai dar a educação que precisa, que é, simplesmente fez uma coisa errada, tu não presenteia a pessoa pra fazer coisa errada, né? Ele pegou e olhou pra nós, né, que tava a minha chefe, o meu colega, e eu e a gente olhando, esperando pra ver o que ele ia fazer. Foi lá no buffet, ele e as crianças, ou seja, em vez de tirar a criança do ambiente onde estava fazendo as coisas erradas, ou até mesmo dizer assim, ó, pede desculpa pra moça, porque eles me desrespeitaram. Nada. E me ignorou totalmente, tô com o nariz estupido. E foi ali no buffet junto com as crianças e elas olhando. Basicamente, o que ele fez? Ele escolheu o que ele ia pedir a ele. E um detalhe importante, eles não faziam parte do grupo que ia comer o buffet, tá? Eram pessoas aleatórias que estavam ali sentadas tomando uma cerveja. Ele falou assim, posso pegar esse? E aí a minha chefe, lógico, né? Ela vai dizer não. Ela disse sim. E aí ele pegou o potinho, tipo, na nossa cara, sabe? Tipo assim, ó, olha, já que eles te desrespeitaram, como prêmio eu vou dar isso aqui pra eles meterem o dedo, quantos dedos eles quiserem aqui dentro. Foi isso que ele fez. Aí as crianças ficaram assim, ó, com o dedo. Tipo, eles não eram bebês, gente, de colo, não eram. Eram crianças grandes já. Gente, esse é o combo de como tu criar adultos irresponsáveis, sem respeito, sem noção de limite do espaço, do seu espaço, do outro. Aí, sabe, eu já tava vendo assim, meu Deus do céu. Eu falei, vocês têm noção do que o pai fez? Ele presenteou o filho por ter feito uma coisa que não se faz, que não tá certo. Ele basicamente presenteou o filho. Porque eu, quando criança tava só olhando, eu fiquei com vontade de dar alguma coisinha pra ela, porque ela tava só olhando. Mas quando ele meteu o dedo e começou a rir da minha cara, eu não tive vontade nenhuma de dar nada. Eu tive vontade de ser a mãe dele. Eu falei assim, me deixa uma semana essa criança. E não, eu não tô falando em bater, nada disso. Tô falando em educação. E não ir lá e dizer, vocês meteram o dedo aqui? Ele pode pegar? Toma, querido, agora pode meter o dedo à vontade. Foi isso que ele fez. Ele pediu uma coisa e fez os guri botarem o dedo dentro, assim. Gente, criança de 3 anos, de 2 anos, a gente faz essas coisinhas e ainda assim, a gente tá ensinando a não bater na minha cara, a não fazer coisa. Sabe, tu ensina o que é certo e o que é errado. Eles tinham 8 anos. 2 barbadinhos já. Aí ontem eu tava aqui no bar de apoio, que é realmente no campo e tal, e eles vêm, né? Os clientes vêm, como eu disse. Aí chegou um pai com uma criança, tipo, mesma idade. Gente, parece que é Deus mostrando, calma, Sammy, olha. Eram 2 homens e uma criança. Então o pai pediu água e outras coisas e pediu um gelado, no caso um picolé Magno. E nisso eu peguei as coisas e coloquei mesmo em cima, assim, pra eles. E ele, gente, ai, olha só que educação, que coisa mais linda, fofa, maravilhosa. Ele olhando, coisa mais linda, olhando assim pro Magno na frente dele, porque eu coloquei realmente perto dele, porque eu achei que ele ia pegar, sabe? Ele olhando assim, ó, pro Magno e olhando pra mim, sabe? Olhando o Magno. E aí eu peguei ele e falei assim, isso é pra você? Aí ele disse. Aí eu peguei o Magno e dei na mãozinha dele, porque eu falei, gente, ai, existe pais que educam ainda, que legal. Pegou o Magno, ele olhou assim, thank you. Eu falei, oh, uma criança que fala obrigada tem um espaço no meu coração. Se tem uma palavra que a gente não economizava dentro da sala de aula, era obrigado. Tanto da gente para as crianças e as crianças pra gente. Então, assim, às vezes quando eles pegavam alguma coisa e não agradeciam, a gente dizia, qual é a palavrinha mágica mesmo? Aí eles falavam, obrigada. Aí depois passou outro carro. No caso, eles vêm com bug, né? Que é isso no lugar que eu tô sentada aqui. É um português e uma brasileira e uma criança, uma menininha, tipo coisa de 7 anos. E a menininha veio de novo e pediu um corneto. O pai pediu outras coisas e tal. Aí eu peguei e dei o corneto pra ela, na mãozinha dela. E aí ela falou, muito obrigada. Eu falei, meu Deus, olha que lindo. Daqui a pouco a menininha senta no bug. O pai que tinha levantado com a menina, né, pra comprar as coisas. A mãe tava no bug. Aí que eu descobri que a mãe era brasileira, que a mãe dela falou assim pra mim, tu é do Rio Grande do Sul? Ela falou, eu também sou. Aí ela falou que era de Chapecó, algo assim.
já não me lembro, gente, eu sou, ó... Minha filha que falou, mãe, eu acho que ela é gaúcha, porque ela, por causa do meu sotaque, e ela tinha o mesmo. Eu falei, oi, que bonitinha, gente, que bonitinha. Tem pais, assim, que tem dinheiro e pensa que ter dinheiro é sinônimo de tu não precisa dizer obrigado, tu não precisa dizer com licença, sabe? E aí tu fica... Gente, ser professor não é fácil, viu? Não julguem professor, por favor, tá? Deve existir professores ruins, como existem em todas as carreiras. As pessoas geralmente julgam os professores, julgam as pessoas que estão lidando com o teu filho. Não julgam vocês mesmos. Tipo, assim, por exemplo, quando tu cria uma criança sem limite dentro de casa, ela vai aprender sobre limites na rua, com gente que não tem amor pela tua criança. E eu não tô falando de professor, tô falando da vida. Agora, na rua, ele vai aprender da pior forma que for, entendeu? Porque ele tá aprendendo com pessoas aleatórias que não vão ter esse mesmo cuidado que tu teria em casa. Então tu tá fazendo um mal danado pro teu filho e pro futuro dele. Enfim, basicamente o que mexeu comigo é que faz horas que eu não passava por essa situação, sabe, com crianças, porque faz horas que eu não trabalho com crianças. E eu gosto verdadeiramente do negócio do educar, sabe, elas. Como professora, eu achava legal tu ver uma criança que às vezes era revoltada, se transformando, sabe? E, tipo, tendo muito amor às vezes por ti. E, ai, gente, olha, as crianças que geralmente me emocionava era essa, sabe? Tipo, como essa criança que me passou raiva nesse dia. Porque elas às vezes vêm desse jeito e às vezes tu consegue fazer elas entenderem raiva. Eu lembro de uma vez que um gurizinho falou assim pra mim, eu achei ele tão bonitinho, ele era o mais humilde mesmo, sabe, da sala. Ele não tinha muita coisa, mas eu achava ele muito engraçado. Ele vinha às vezes sujinho mas ele era maravilhoso, sabe? Uma pessoa, um ser humaninho maravilhoso. E era uma pestinha. Quando eu sei que não se fala pestinha pra criança, mas é no sentido fofo, tá? Se é que tem esse sentido fofo pra pestinha, mas ele era assim, ó, super aloprado, mas tinha muito respeito. Ele era, sabe? Mas quando tu falava pra ele te ouvia. Então, eu ensinei ele a se limpar, por exemplo. Eu não sei como é que funciona hoje, tá, gente? Mas na época eu trabalhava no jardim de infância, então às vezes quando a criança não consegue se limpar, tu ensina. Hoje eu não sei como é que funciona, se pode isso acontecer, porque sim, a gente tem que proteger as nossas crianças, e assim como tem pessoas bem intencionadas, tem gente mal, né? Então, eu lembro que eu ia no banheiro com ele, e as crianças tendem a ser muito cruel, porque elas não estão ainda com aquele filtro de errado e certo. Ali elas vão aprendendo o que não é certo, entende? Então, eu lembro que uma vez eu fui com ele no banheiro, quando ele pediu pra ir no banheiro, aí... Hello. Quase sem bateria, então vou ser mais breve. Aí eu lembro que a gente foi no banheiro, eu e ele, aí eu falei, vai fazer cocô? E ele, sim. Aí ele foi, fez o cocô. Quando ele terminou, aí eu ensinei ele, eu não meti a mão lá, tá? Eu fiz a dobrinha, que eu peguei o papel e fiz ele me repetir, copiar. E aí eu peguei e fiz o meu bumbum. Eu fiz assim, tu vai fazer assim, em cima da roupa, é lógico, né? Mas eu fiz o gesto como ele devia fazer, porque ele só encostava assim o papel e jogava fora. Então saia cagado ele, a mão dele, a bunda dele, tudo. Então, enfim, agora ele aprendeu, porque depois ele já não tava mais, né, fedendo o cocôzinho. E eu lembro que ele era esse tipo de criança, assim, igual aquela criança ali, tipo, espoletinha, mas que tinha respeito. Podem ver que eu me viro no inglês, tipo, eu converso com as pessoas, tenho altas e longas conversas, às vezes, com o inglês que eu tenho. E, geralmente, quem critica o inglês alheio é quem não sabe inglês. Infelizmente, no Brasil, a gente tem muitas pessoas, assim, na internet que não sabem inglês, mas vão lá e criticam a Sandy falando System of a Down, que ela tá falando certo. E a pessoa que tá passando a vergonha, que tá criticando, que tá falando... Se tá criticando, é porque não sabe, né? Que esse é o jeito de falar. Então, os ingleses mesmo, eles adoram falar, nossa, você tem um inglês muito bom. Eu falo, não, eu estou aprendendo. Eles falam, teu inglês é melhor que o meu português. Tu entende? A pessoa que fala inglês te elogia. A pessoa que não fala inglês te critica. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau pra vocês. Tá acabando minha bateria.